E aí galera, beleza? Voltamos aqui, curso de telecomunicações, outra disciplina, né? Hoje a gente vai falar de rede de comunicações. E para começar, né, nossa parte introdutória aí, a gente vai falar sobre ondas, né? Então vamos pensar, quando a gente fala de onda, né, mais especificamente a ideia que vem para a gente é sempre as ondas do mar. Na verdade eu gosto de usar esse conceito porque facilita o entendimento. Então quando fala-se de ondas, você lembrar de ondas do mar, nada mais normal, né? Só que aqui agora a gente vai entender que ondas não eram necessariamente somente as ondas do mar. A gente vai perceber que existe outros tipos de ondas, né? E ondas bem mais interessantes e importantes que a gente traça dentro do curso de telecomunicações. Um dos exemplos básicos, né, como as ondas do mar, você tem também as ondas sonoras, né? Então você tem onda sonora, ou seja, o som também é uma onda de uma outra natureza, mas também passa a ser uma onda. E eu tenho também um outro exemplo, né, que é a luz. A luz também é uma onda. A gente vai perceber que existe uma diferença entre as ondas sonoras, né, a natureza dessas ondas são diferentes. As ondas sonoras e as ondas luminosas, que a gente vai perceber que vai ter outros tipos de ondas com a mesma característica da luz, certo? Agora uma coisa interessante para a gente pensar, o conceito de onda, né? A gente parte sempre do conceito. A primeira coisa é entender o que é uma onda fisicamente falando, né? Para a gente não ficar com aquele conceito raso de uma onda do mar e coisas do gênero. Mas vamos passar agora a trazer o conceito físico do que seria uma onda. Então eu trouxe ali para a gente pensar em uma animaçãozinha só para a gente perceber. Se você percebe ali, ó, você tem uma bola que está indo de acordo com a onda do mar, né? Só que você vai perceber que, embora a onda passe pela bola, essa bola não se desloca a uma grande distância. Na verdade, ela vai executar ali, se você parar para analisar mais especificamente, analisar com mais frieza, você vai perceber que a bola vai fazer um movimento circular, né? Porque é um tipo de onda diferente. Mas a bola não vai de um ponto para o outro. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você pegar uma corda, amarra uma ponta, uma das extremidades numa ponta, e a outra você vai fazer um movimento de sobe e desce, ou seja, você vai fazer uma onda se propagar pela superfície da corda. Se você fizer isso, essa onda vai sair da sua mão e vai chegar lá na outra extremidade. Agora, se você quiser perceber mais ou menos o que acontece com essa bola, você faz um nó na corda. Quando você fizer de novo um movimento de sobe e desce, você vai perceber que a onda vai passar pelo nó, mas o nó não vai se deslocar. É justamente aí nesse ponto que eu quero que vocês entendam. Que o conceito de onda nada mais é do que uma perturbação ao meio. Quando eu falo meio, é por onde a onda está se propagando. Pode ser um meio, a água é um meio, ou a corda é um meio, né? Então eu tenho como conceito de onda que a onda é uma perturbação ao meio com transporte de energia sem o transporte de matéria. De novo, transporte de energia sem transporte de matéria. A matéria não é transportada de um ponto ao outro, somente a energia, certo? Você percebe ali, ó, a bola não vai chegar na outra extremidade nem se deslocar de uma ponta para outra. Ela vai continuar sempre mais ou menos na mesma posição. Outra situação aí, ó, para elucidar isso. Lá na aula que você tem lá no estádio. Se você pegar o primeiro indivíduo que está lá, ó, ele fez um movimento de sobe e desce, ou seja, uma onda também se propagou. Essa onda vai se propagar por toda a extensão do estádio. Mas não quer dizer que aquele carinha lá que levantou e desceu, ele vai dar a volta no estádio e voltar para onde ele está. Ele vai fazer somente um movimento de sobe e desce. E a onda vai continuar se propagando, mas ele não se movimentou. De novo, a característica que eu te falei, que é transporte de energia sem o transporte de matéria. Tem que prestar atenção nesse conceito que é bastante importante, porque tem muitas questões que ele coloca justamente para te enganar. Ele vai te dizer que na onda você tem transporte de matéria. Você não tem transporte de matéria, você tem transporte de energia somente. Certo? Olha lá outro exemplo. Agora pegando aqui no caso as ondas sonoras, né? A onda sonora da mesma forma. Você tem que a molécula, né, ou seja, a vibração de uma onda sonora vai fazendo com que uma molécula vibre e toque na outra. E essa vibração vai passando de molécula para molécula. Mas isso não vai chegar lá do outro lado. Essa moléculazinha que vibrou vai chegar a energia dessa vibração. Certo? A gente consegue perceber aí também isso daí. Aqui é a mesma situação, né? E o conceitozinho lá de transporte de energia sem o transporte de matéria. Agora vamos começar aqui a pensar sobre as características, ou seja, a gente vai começar a classificar as ondas. Primeira coisa que você tem que pensar, existem dois tipos de classificação
quando a gente fala a respeito da natureza de uma onda. Então, a respeito da classificação de uma onda quanto à sua natureza, a gente pode dizer que ela é uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética. Primeiro ali a gente percebe o quê? Uma onda mecânica. O que é uma onda mecânica? Uma onda mecânica é aquela que precisa de um meio para se propagar. Por exemplo, se eu tenho uma onda que se propaga na superfície de um lago, o lago é o meio com o qual essa onda se desloca. Se eu tenho de novo um exemplo de uma onda que se propaga numa superfície de uma corda, a corda é o meio com o qual essa onda se desloca. O ar é o meio quando você tem uma onda sonora. Então, para que haja som, eu preciso de um meio, que nesse caso é o ar. Né? Só existe uma onda sonora sendo formada quando eu tenho o ar. Senão, não tem como essa onda se propagar, já que o som é uma onda mecânica. Certo? Então, você pega lá, por exemplo, aqueles filmes que você tem de Jornada das Estrelas, né, Star Wars, aquela coisa toda, lá você percebe que existe explosão no espaço. Você ouve o barulho. Aquilo fisicamente seria totalmente inviável, aquilo não existe. Só em filmes realmente que acontece aquilo. Não tem como eu ter uma explosão e eu ouvi-la. Por quê? Porque no espaço não tem ar. Para que haja onda sonora tem que ter um meio para se propagar, que no caso seria o ar. Então, gente, continuando. A gente tem, então, ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, diferente das ondas mecânicas, elas se propagam sem um meio. O que isso quer dizer? Uma onda eletromagnética é aquela onda que se propaga sem que haja um meio. Não precisa de um meio para se propagar. Exemplo disso, ondas de rádio, que a gente fala muito lá no nosso curso. A luz, né, ou seja, a luz do nosso sol, tanto também a luz branca que vem das lâmpadas, também a luz branca, ela também é uma onda eletromagnética, que a gente chama de luz visível, né? Micro-ondas, o infravermelho, o ultravioleta, são todas, né, ondas eletromagnéticas. E uma característica importante, né, que a gente tem a respeito das ondas eletromagnéticas, que elas possuem a mesma velocidade, que é a velocidade da luz. Né? Eu coloquei até ali que a velocidade ali no caso seria 300 mil km por segundo. Então a velocidade da luz é de 300 mil km por segundo, assim como todas as outras ondas eletromagnéticas. Por que é interessante vocês saibam isso? Necessário. Principalmente na parte de cálculo, que a gente vai ver mais adiante, vai ter momentos que ele te dá a velocidade da luz e às vezes ele não te dá a velocidade da luz. Ele não é obrigado a te dar. Por que ele não é obrigado a te dar? Porque a partir do momento que ele te diz que é uma onda eletromagnética, você tem como obrigação saber que as ondas eletromagnéticas têm uma velocidade constante, que é a velocidade de 300 mil km por segundo. Então, quando ele te diz uma rádio, ou seja, uma onda de rádio, tem um determinado comprimento de onda, por exemplo, que a gente vai ver ali uma determinada frequência, a velocidade você já sabe. Ele não te deu, se quiser ele te dá, ele te dá. Mas se ele não quiser também, você já tem a informação já memorizada, certo? Continuando aí naquela das classificações das ondas, vamos continuar nas classificações. A gente tem o que a gente chama de ondas transversais. O que é uma onda transversal? Uma onda transversal é aquela onda que a direção de propagação e a direção de vibração são perpendiculares entre si. Ficou meio complicado, vamos entender isso. É só você perceber o seguinte, eu trouxe o gráfico ali. Ó. Você tem que aquela onda, ela vibra de cima para baixo. É o mesmo movimento que você faz de uma corda. Você faz um movimento de sobe e desce, a onda vai se propagar na corda. Imagina que ele seja uma corda. Quando você faz um movimento de sobe e desce, você percebe que a vibração está sendo ali na vertical, mas a direção de propagação é na horizontal. O que eu quero te dizer com isso? Que na hora que eu pegar a direção de vibração e a direção de propagação, eu percebo que elas são perpendiculares entre si. Vai formar um ângulo de 90 graus. Isso é uma onda transversal. A luz é uma onda transversal. É interessante que a gente lembre disso. Né? Continuando aqui o mesmo exemplo, agora a gente tem o quê? O que a gente chama de ondas longitudinais. O que é uma onda longitudinal? Ela é diferente de uma onda transversal. Uma onda longitudinal é aquela onde a direção de vibração e a direção de propagação são as mesmas, ou seja, elas coincidem. Ele vai vibrar e vai se propagar na mesma direção. Você percebeu lá no outro exemplo? Ele vibrava, né, de baixo para cima, ou seja, na vertical, mas só que se propagava na horizontal. Aqui você vai perceber que ele vibra e se propaga na mesma direção. Olha lá então, a onda sonora, no caso as ondas sonoras, é um exemplo de ondas aí transversais. Olha lá o que eu tenho. Ela vibra na horizontal e também se propaga na horizontal. Então a direção de vibração e de propagação coincidem. Né? Olha lá as ondas longitudinais, por exemplo,
uma onda sonora é classificada aí como uma onda longitudinal. Né? Olha lá de novo, o mesmo exemplo, né? Para ver se seria mais ou menos o funcionamento de uma caixa de som. Né? Você percebe isso. O que você tem lá? Você percebe que uma caixa de som, ele empurra a massa de ar que tem na frente da caixa. Então ele empurra e volta para a posição de equilíbrio. Empurra e volta para a condição de equilíbrio. E assim vai indo. E essa vibração vai passando de molécula para molécula até chegar lá do outro lado, que seria o seu tímpano. Certo? Mas você percebe o quê? Que a direção de vibração e de propagação são as mesmas. Né? Ele vibra na horizontal e também se propaga na horizontal. Certo? Aí eu teria, por exemplo, as ondas que se propagam na superfície de um lago, né? Que aí a gente classificaria isso como sendo ondas mistas, né? Que seria a junção das duas. Elas se propagam em duas direções. Que é justamente o que a gente vai começar a pensar aqui. A gente pode também classificar uma onda de acordo com a quantidade de direções ou dimensões que ela se propaga. Olha lá o primeiro exemplo, uma onda unidimensional. Como o próprio nome diz, unidimensional, ela se propaga somente em uma dimensão. Né? Com isso a gente tem, por exemplo, as ondas que se propagam na superfície de portas. Aí agora eu tenho, por exemplo, ondas bidimensionais. Bidimensionais, duas dimensões. Então uma onda que se propaga numa superfície de um lago é uma onda bidimensional. Por quê? Porque eu tenho ela se propagando tanto no eixo X como no eixo Y. Trocando em palavras, eu teria tanto na vertical como na horizontal. E uma onda tridimensional, como o próprio nome diz, ela se propaga, né, nas três dimensões. Então, se a gente fosse fazer isso numa análise matemática, você perceberia que ela não estaria somente no plano cartesiano. Estaria no plano do X, do Y, que é o vertical, e também teria que ter um outro plano que seria o plano Z. Né? São três dimensões. Por exemplo, as ondas luminosas, uma onda eletromagnética, é uma onda tridimensional. Você pode olhar aqui, eu olho para o Sol, tem um raio vindo em minha direção. Uma outra pessoa do outro lado, se olhar para o mesmo Sol, no mesmo instante, vai ver que vem um outro raio. Mas isso, na verdade, é proveniente justamente da emissão dessa luz, que se propaga em todas as direções, ou melhor, nas três, né? Dimensões aí, no eixo X, Y e no eixo Z também. Certo? Um resuminho, né, para a gente pensar aí sobre todos os conceitos que eu te dei. E a gente vai aí mais adiante agora, falando um pouco dessa parte matemática, antes de a gente entrar basicamente nas equações. A primeira coisa é pensar nisso aqui, né? Porque a gente chama de equação de Taylor. O que diz essa equação de Taylor? Primeiro a gente tem que entender para que serve essa equação de Taylor, certo? Nada mais é uma equação que determina a velocidade, né, de pulsos transversais em meios unidimensionais. Aí ficou meio complicado, né? Fica uma coisa, palavras essas sobre as letrinhas às vezes confundem. Então vamos pensar. Serve basicamente para eu calcular, por exemplo, qual seria a velocidade de uma onda que se propaga numa corda. Então você tem justamente o quê? Uma onda que é uma onda transversal, que é uma onda que se propaga numa corda, é uma onda transversal. E o meio, no caso, é unidimensional. Por que o meio é unidimensional? Porque ela só se propaga em uma dimensão, que é a dimensão da corda. Então eu tenho a equação de Taylor como sendo uma equação para a determinação da velocidade, certo? De uma onda transversal no meio unidimensional. O que ela diz lá? Você tem uma onda se propagando numa corda. Então a gente vai ter algumas coisas que devem ser levadas em consideração para você conseguir calcular essa velocidade de uma onda que se propaga numa corda. Então a gente tem coisas que são relativas e referentes a isso. A massa da corda tem que ser levada em consideração. Por que isso? Porque se você pegar uma onda que se propaga numa linha, certo? Ela tem uma determinada velocidade. Se eu pegar uma onda que se propaga numa corda, aquelas cordas que você tem, por exemplo, para fazer de navios, que a corda tem uma massa muito maior, consequentemente a onda vai se propagar de uma velocidade diferente. Então a massa, no caso a massa da corda, deve ser levada em consideração. O comprimento da corda também, né, que a gente vai chamar de L, é uma coisa importante, certo? O comprimento da corda também influencia na velocidade de propagação dessa onda. E uma outra coisa importante é a tração, que nada mais é do que a força de tração. O que isso quer dizer? Em outras palavras, o tanto que essa corda está esticada. Eu não amarrei a corda na outra extremidade, para que eu faça o movimento de sobe e desce, para que essa onda se propague nessa corda. Se eu tiver com uma corda mais esticada ou menos esticada, isso vai influenciar na velocidade da minha onda, certo? E tem uma coisa importante, interessante que a gente saber, que é o que a gente chama de densidade linear dessa corda. O que é isso? Essa densidade linear é uma característica dessa corda.
Por que uma característica dessa corda? Porque nem todas as cordas são iguais. Eu tenho cordas que têm naturezas diferentes. Então eu preciso de alguma coisa dentro da minha equação para mostrar que tipo de corda que eu tenho. Como o exemplo que eu te dei, não é a mesma coisa eu fazer um movimento de sobe e desce numa corda de amarrar um navio e fazer um movimento de sobe e desce numa linha. É a mesma coisa? Não tem como. São cordas de características diferentes. Uma é de nylon, a outra é feita de sisal. Então eu tenho vários materiais para fazer essa corda. São coisas diferentes. E a gente chama isso de densidade linear da corda. O que eu quero dizer com isso? A gente vai usar aquela letrazinha grega lá, ó, que não é o U, tá? Parece um U, mas não é o U, ali é um I. A gente chama aquela letrazinha grega ali de Mi. É o N, só que em grego. Certo? E ela tem uma equaçãozinha para calcular. Como é que eu calculo um I, que nada mais é do que a densidade linear da corda? Vai ser a massa dividido pelo comprimento da corda. Então, para eu achar a densidade linear, que é essa característica da corda, eu vou pegar o valor da massa e dividir pelo valor do comprimento dessa corda. Por que eu estou pedindo isso? Porque para calcular e chegar na equação de Taylor, agora sim, como é que eu calculo a velocidade que está lá, o Vzinho? O Vzinho nada mais é do que o quê? Vzinho é igual a raiz da tração dividido pela densidade linear. De novo, V é igual a raiz da tração dividido pela densidade linear. O que isso quer dizer? Quer dizer que para eu achar a velocidade, eu preciso saber da força de tração e depois achar a minha densidade linear. Mais fácil para você entender, primeiramente você vai calcular a densidade linear, caso ele não te dê no exercício, e depois você joga na equação de Taylor para achar a velocidade de propagação. Certo? Vamos continuar aí. Agora vamos falar aqui de outras características que as ondas têm, né, que são basicamente 3. Eu tenho a velocidade que eu acabei de falar, então ela vai voltar a aparecer aqui. Eu tenho a velocidade, o comprimento de onda e eu tenho também a frequência, né? São coisas importantes que vão aparecer agora para a gente analisar. Olha lá então o que a gente tem agora. Primeiramente, a gente vai ter o que a gente chama de amplitude, representado pela letra A, aqui no nosso estudo. A frequência vai ser o F, o comprimento de onda. Presta atenção agora aqui no comprimento de onda. Presta atenção que a gente fala comprimento de onda, e não comprimento da onda. Comprimento da onda é o tamanho, isso não interessa pra gente. Comprimento de onda é uma outra grandeza que a gente analisa aqui dentro do estudo de ondas. Olha lá o comprimento de onda, é representado por aquela letrinha grega lá de novo. Aquela letrinha grega lá é o lambda, certo? É aquele tipo lá como se fosse um X faltando uma terra, né? Mas aquilo ali é o lambda. E o V, né, que vai ser a nossa velocidade. A primeira coisa que eu coloquei aqui foi a amplitude de uma onda. O que é a amplitude de uma onda? Está aqui a minha onda, certo? Ela oscilando. Deixa eu voltar lá. Pega na tela e passa. Então você pega aqui, ó, você tem a minha amplitude de onda. A amplitude de onda a gente define como sendo a distância entre o ponto de equilíbrio, que é essa reta que a gente traça no meio, a distância entre o ponto de equilíbrio e o ponto máximo, ou a distância entre o ponto de equilíbrio e a distância mínima, ou seja, daqui para cá, que é a máxima, é a minha amplitude. Assim como daqui do meio para baixo, também é a minha amplitude. Então, a distância entre o ponto de equilíbrio e a parte mais alta da onda, a gente chama de amplitude. E a distância entre o ponto de equilíbrio e a parte mais baixa, também a gente chama isso de amplitude. Certo? Olha o que eu tenho aqui, ó. O comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? É a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. O que é isso, professor? Vamos pensar. Crista, como o próprio nome diz, né, você já deve ter ouvido essa expressão, crista é a parte mais alta da onda. E essa parte mais baixa da onda, a gente chama de vale. Então, crista, parte mais alta. Vale, a parte mais baixa. Se eu tenho duas cristas consecutivas, a distância entre uma crista, duas cristas consecutivas, a gente chama isso de comprimento de onda. Certo? Olha a amplitude, como eu te falei, né? A distância mínima entre o ponto de equilíbrio e o ponto máximo, ou a distância mínima entre o ponto de equilíbrio e a parte mais baixa, a gente classifica como sendo amplitude. Certo? Tranquilo? A amplitude é a mesma coisa. E a frequência? O que vai ser uma frequência da onda? Né? Presta atenção aí que esses conceitos, né, a gente tem que saber para ficar mais fácil depois da nossa parte de cálculo. O que é a frequência? A frequência, na verdade, a gente tem a frequência classificada como sendo o número de ciclos por segundo. Certo? Ou seja, o número de oscilações por unidade de tempo, a gente classifica isso como sendo a frequência. Em outras palavras, quantas vezes ele vibra em um segundo?
período, é isso que quer dizer a frequência de uma onda. Então ele tem lá 5 oscilações por segundo. Então eu vou ter que a frequência vai ser o número de oscilações pelo tempo. O tempo que gastou para dar 5 oscilações foi 1 segundo. Então 5 dividido por 1, 5. A frequência dessa onda, no caso, seria 5 Hz. Né? A nossa unidade aí. Agora outra coisa importante. Período. Né? Período é diferente de frequência. Gera uma confusão um pouco, né, nessa situação. Que é você saber o que é frequência e saber o que é período. Por quê? Porque o período é o inverso da frequência. E a frequência é o inverso do período. Vamos entender isso. O número de oscilações por unidade de tempo, ou seja, quantas oscilações por segundo essa onda dá, a gente chama de frequência. Certo? Agora, o tempo gasto para fazer uma oscilação é o período. Então, esses conceitos a gente tem que estar atento, porque às vezes fica um pouco confuso mesmo. Então, de novo, frequência, número de oscilações por tempo, ou seja, quantos ciclos deu em 1 segundo. Agora, período é o tempo gasto para uma oscilação completa. Vamos pensar aqui, deixa eu trazer aqui uma imagem. Então, se eu pego aqui, ó, meu ponto está aqui. Eu subo, desço, quando chegar aqui, eu fiz uma oscilação. O tempo que foi gasto para essa oscilação acontecer, a gente chama de período. Quantas oscilações ela deu em 1 segundo, aí vai ser a nossa frequência. Tem que estar atento a isso daí. Olha lá para a gente pensar aqui o que é uma onda com alta frequência e uma onda com baixa frequência. A parte de cima lá, como eu coloquei, né, você tem, primeiro, a amplitude. A amplitude das duas ondas, tanto a de cima como a de baixo, são iguais. A amplitude é a mesma para as duas ondas. Mas aí você percebe que a de cima tem uma alta frequência. Agora, por que a de cima tem uma alta frequência? Tem uma alta frequência justamente pelo fato de que ela oscila mais no mesmo período, ou seja, no mesmo tempo. Então, olha lá, eu tenho que ele tem um maior número de oscilações, enquanto a de baixo oscila, mas uma quantidade menor. Então, aqui ele vibra muito mais. Então, quanto maior a vibração, maior a frequência. Por quê? Porque a frequência é o número de vibrações por tempo. Então, aquela onda que tem um maior número de vibração é uma onda com alta frequência. A onda de baixo, ela tem uma frequência menor, porque ela oscila menos, ela vibra menos. Né? E isso é bastante interessante. Por quê? Porque se a gente parar para analisar, a onda de cima seria uma onda FM e a onda de baixo seria uma onda AM. Né? A gente trouxesse lá para ondas de rádio para a gente pensar. Por quê? Porque só tem uma FM, né, que a gente chama de frequência modulada, ela está na grandeza de 10 na sexta, ou seja, mega, né? Ou seja, megahertz. E aí eu tenho lá de baixo, que é uma onda de frequência AM, que está na casa do kilohertz, que é 10 na terceira. Então, na de cima eu tenho 10 na sexta, e na de baixo eu tenho 10 na terceira. É muito diferente a quantidade de oscilações comparando a AM com a FM. Certo? Outra coisa que eu percebo, o comprimento de onda, que é a distância entre as duas cristas consecutivas, na alta frequência, o comprimento de onda é pequeno. Na de baixa frequência, perdão, você tem um comprimento de onda maior. Né? Então, comprimento de onda, a gente já consegue perceber uma relação matemática nisso aí. Comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. São duas grandezas inversamente proporcionais. A gente vai ver isso na equação ali, quando a gente começa a fazer conta. Olha o comprimento de onda lá de novo, a mesma coisa, né? Distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Certo? Olha lá o comprimento de onda. Tem um comprimento de onda grande e um comprimento de onda pequeno. Aqui seria uma onda AM e aqui no caso uma onda FM. Tem maior vibração, maior frequência. Maior frequência, menor frequência. Grande comprimento de onda, pequeno comprimento de onda. A amplitude dos dois é a mesma. Certo? Vamos falar aqui da nossa equação, né? Para a gente calcular. Essa equação aqui que a gente chama de equação fundamental da onda. Ela é muito importante, essa equação. Dentro da física, é uma das equações mais importantes que a gente tem aí dentro do estudo, tanto de ópticas, quanto da parte de acústica, que é essa que a gente está vendo aqui, né? Porque você tem estudo de ondas na física, tanto na parte de estudo da luz, como na parte do estudo do som. Né? Então, a parte do estudo do som a gente chama de acústica, certo? E a parte do estudo da luz, né, no caso, a gente chama aí de óptica. Então, essa equação, ela aparece nesses dois tópicos aí e também dentro da física quântica lá na frente. Olha lá a equação, deixa eu voltar. O que diz a equação? Que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Vamos lá de novo. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência.
O V, velocidade, o lambda é o comprimento de onda, vai ser medido em metros, e a frequência dada em hertz. Então, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A gente vai fazer exercício. Isso daí na lista lá que eu vou mostrar para vocês também. Tem vários exercícios envolvendo a equação fundamental da onda. Logicamente vai estar na prova, né? Olha lá então, a mesma equação. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Né? Uma coisa que eu consigo perceber e também fazer uma analogia foi aquilo que eu te falei. Que a frequência é o inverso do período. Logo, o período é o inverso da frequência. Então eu posso dizer que a frequência é 1 sobre t. Por quê? Porque a frequência é o inverso do período. Eu inverti a fração que representava o período, né, matematicamente falando. De novo, né? Lambda, olha o lambda aqui ficou melhor de você visualizar. Parece um xizinho lá com a perna faltando. Né? Então o lambda é dado em metros, ou seja, o comprimento de onda vai ser medido em metros. E você tem a velocidade dada em metros por segundo, né? Lembrando, a velocidade tem que estar em metros por segundo. Por quê? Porque senão você não vai conseguir chegar, por exemplo, no valor da frequência dada em hertz. Então, para que eu consiga achar a minha frequência dada em hertz, todas as minhas unidades também têm que estar dentro do sistema internacional. Eu tenho que estar atento a isso daí. Olha lá agora, vamos pensar aqui na velocidade do som. Né? Já que a gente falou aí do som, né, nessa parte da acústica, vamos pensar. É interessante que a gente saiba que o som se propaga em diferentes velocidades, dependendo do meio quando ele esteja. Então eu coloquei uma relação para a gente pensar. Ó, um dos fatores que influenciam, né, na velocidade do som é justamente a temperatura e o meio, mais especificamente a temperatura e a densidade do meio. Olha lá então, por exemplo, só para a gente começar a pensar nisso aí. Velocidade lá do som. Eu tenho a velocidade do som no ar a 20 graus Celsius como 340 metros por segundo. É uma outra constante importante. Agora se eu pego o mesmo som e ele vai se propagar a 0 graus Celsius, olha o valor da velocidade, foi para 1.500 metros por segundo. Certo? Isso na água. Então se você der um grito lá, a velocidade da tua onda sonora, do teu grito lá dentro da água, vai ser com essa velocidade aí, de 1.500 metros por segundo. Agora presta atenção, um outro meio, no caso seria o ferro, né, uma barra de ferro, por exemplo. Olha a velocidade do som na barra de ferro. 4.480 metros por segundo. Ou seja, você percebe que eu tenho materiais com estados físicos diferentes. Eu falei o ar, meio gasoso. Eu falei a água, né, meio líquido. E eu tenho o ferro como sendo meio sólido. Então eu percebo justamente essa relação aqui, ó, que a velocidade do som nos sólidos é maior do que a velocidade do som nos líquidos, que por sua vez é maior do que a velocidade do som nos gases. A velocidade do som no ar, né, ou dentro de um gás, ela vai ser muito menor do que a velocidade do som numa barra de ferro ou então no meio líquido. Isso é bastante simples de a gente entender, se a gente fosse fazer uma análise microscópica do porquê isso acontece. Porque se eu tenho o som como sendo a vibração que passa de molécula para molécula, você vai perceber que se o som está se propagando no ar, as moléculas estão mais afastadas umas das outras. Então, para que uma molécula toque na outra para essa vibração passar, vai demorar um pouco mais, consequentemente a velocidade vai ser menor. Se eu pego as mesmas moléculas agora, só que na água, as moléculas estão um pouco mais próximas. Então, essa frequência, ou seja, essa oscilação vai passar uma velocidade maior. Consequentemente, a velocidade desse som dentro da água, que é um meio líquido, vai ser maior do que como comparada com um gás. Agora, se eu pego uma substância no estado sólido, eu tenho que a velocidade de propagação vai ser muito maior. Por quê? Porque as moléculas estão bastante próximas. Então, eu não preciso percorrer uma grande distância para que essa vibração passe de molécula para molécula. Consequentemente, ela chega mais rápido na outra parte, ou seja, na fonte lá que você queira receber esse som. Tranquilex? Olha lá uma outra tabela também, só para elucidar isso que eu acabei de falar. Você vai perceber que a velocidade do som nos sólidos, que é um meio mais denso, onde as moléculas estão mais próximas, vai ser bem maior. Certo? Sonar. Bastante interessante isso daqui. Ó, né? Eles utilizam isso aqui basicamente para, né, você ter uma localização de objetos. Né? Os navios, por exemplo, se você tem lá um navio que quer identificar objetos que estejam em uma determinada profundidade, ou até mesmo determinar a profundidade de rios, lagos e oceanos, por exemplo, você consegue fazer essa identificação através de um sonar. Né? Inclusive, daqui a pouco eu vou trazer um exercício que fala justamente disso. Né? De um exercício que mostra como calcular a profundidade, de um lago, de um rio, não sei o que é lá,
através da utilização de um sonar. Como que isso funciona? O sonar emite uma onda sonora, essa onda sonora percorre uma determinada distância, né, que seria a profundidade desse rio, por exemplo. Quando ele encontra, ela bate e volta, ou seja, reflexão de onda. Então ela bate e volta. Quando ela volta, volta de novo lá para o sonar, consequentemente o sonar tem um receptor e consegue calcular o tempo gasto para essa onda ir e voltar. Se eu tenho a distância, o tempo de ida e de volta dessa onda, ou seja, essa variação de tempo que a gente vai calcular, e eu sei qual é a velocidade da onda que eu emiti, consequentemente eu consigo calcular a distância que essa onda se propagou, ou seja, qual que vai ser a profundidade desse rio. A gente vai ver um exercício lá bastante legal, certo? Também, assim, trazendo uma aplicação mais simples, alguns pescadores utilizam isso, né? Eles usam sonares para identificar, por exemplo, onde tem uma grande quantidade de cardumes de peixe, né? Para não ficar rodando, né? Não gastando muito combustível. Eles jogam o sonar, vê que tem uma grande quantidade de peixes naquele local, né? E eles ficam ali para pescar. Olha aqui outro exemplo que eu coloquei do sonar, só que agora na pesca, certo? O que é o som? É bastante importante a gente saber disso. O que a gente define como sendo som? Tudo vai ser som? Não. É isso que é interessante. O som, na verdade, é somente a parte do espectro sonoro que é perceptível pelo ser humano. Nós, seres humanos, conseguimos perceber, dentro do que a gente chama de espectro sonoro, uma determinada quantidade de ruídos, certo? Então a gente vai ter ali, para ser som, somente o que nós, seres humanos, conseguimos perceber. E você vai ter isso dentro de um intervalo de 20 Hz a 20 mil Hz. No gráfico ele vai te mostrar isso. Então, dentro de 20 Hz a 20 mil Hz, isso a gente chama de som, porque nós conseguimos ouvir. Ah, mas aí eu tenho frequências maiores do que 20 mil Hz. A gente chama isso de ultrassom. Nós não conseguimos ouvir. Então isso não é som, é ultrassom. E eu tenho também frequências menores que 20 Hz, que é o que a gente chama de infrassom. O infrassom também a gente não consegue perceber, então também não é som, certo? Olha lá o espectro sonoro então. Eu tenho lá que ondas audíveis vai estar entre 20 e 20 mil Hz. Eu tenho frequências do infrassom, que é abaixo, né, de 20 Hz, e do ultrassom, que é maior que 20 mil Hz. Olha lá que a gente consegue perceber. No espectro a gente percebe. A parte do meio é o som. Isso a gente consegue ouvir, audíveis para o ser humano. Abaixo, que é o infrassom, a gente não consegue perceber, e o ultrassom também não, né? Aí eu coloquei como exemplo, o ultrassom, os morcegos conseguem perceber. Na verdade, os morcegos utilizam o ultrassom para fazer o que a gente chama de ecolocalização. Fazer uma localização que são praticamente cegos, eles não veem muito bem. Então eles usam esse som que eles mesmos emitem dentro do espectro do ultrassom para fazer a sua localização. E o infrassom, né? Eu coloquei ali, por exemplo, você tem as baleias, os golfinhos, né, que tem esse tipo de emissão dentro do espectro, não seria som, né? São infrassons. Eles utilizam isso também para se localizar. Os elefantes também têm ali dentro do infrassom. E os elefantes também, né? A gente costuma dizer então que pelos elefantes têm a capacidade de ouvir infrassom, e você sabe que os abalos sísmicos é dentro da frequência do infrassom. Você consegue ter mais ou menos a ideia de que o elefante consegue prever, né, um abalo sísmico, em outras palavras, um terremoto. Então, quando você tem, por exemplo, na África, um local que tem muitas savanas com elefantes, e também um local propício a ter terremoto, quando você vê uma determinada manada de elefantes migrando de um ponto para o outro, a população local daquele ponto arruma suas coisas e vai junto com os elefantes. Por quê? Porque eles sabem que vai vir um terremoto aí. Porque eles, primeiro, antes de um terremoto, você tem a emissão de um infrassom. Como eles ouviram, eles migram, né? Então as pessoas vão junto com eles, né? Não vão esperar para ver, porque sabem que vai acontecer um terremoto na sequência. Olha lá o espectro aqui, né, que eu queria te mostrar. Então tá lá, a parte do meio, que está em laranja, é a parte audível, som, né, de 20 a 20 mil Hz, certo? Aí eu coloquei alguns animais ali para a gente perceber, né? Aí você pega o pombo, né, que é aquela brincadeira do pega o pombo, dificilmente você vai pegar. Por quê? Porque ele consegue perceber quase que todo o espectro. Ele tem a parte do infrassom todo, tem a parte do som audível todo, e ainda pega um pedaço ali do ultrassom. Então ele ouve quase que todos os tipos de emissão de ruído. Então dificilmente você vai chegar perto dele e
vai conseguir capturá-lo. A não ser que ele esteja doente, né, que a maioria está. Aí eu tenho ali de novo o elefante, né, que ele pega uma parte lá do balocismo, tem a parte auditiva também junto com a gente, e também pega um pedaço da parte do ultrassom. O morcego está quase que sempre no ultrassom. Ondas de terremoto, como eu te falei, né, no caso do balocismo, está totalmente dentro do espectro do infrassom. Os ratos, né, os camundongos também vão estar ali dentro da nossa parte de frequência que ouve um pouco mais além, o ultrassom, né, a mariposa também, né, são alguns animais aí para a gente comparar o nível de percepção dentro do espectro audível. Agora o espectro, a gente falou do espectro sonoro, esse aqui é o que a gente chama de espectro eletromagnético. Aqui a gente tratava lá, como eu falei, do espectro sonoro, ele trata do som. Aqui, espectro eletromagnético, ele trata de ondas eletromagnéticas. Então a gente tem vários e vários tipos de ondas eletromagnéticas, como eu te falei, e elas mudam de acordo com a sua frequência. Só para você ter uma ideia, começando lá do início, lá, ó, tem raios cósmicos, raios gamas, lá é a maior frequência, certo? Raios cósmicos, raios gamas, né, no caso raio-x, o ultravioleta, e vem a parte do arco-íris. Aquela parte do arco-íris ali do meio é a parte do visível. A luz visível, que é o que a gente chama de luz branca, ela é formada, no caso a luz branca, é a junção de todas as cores do arco-íris. Então quando você junta todas as cores do arco-íris, você tem a luz branca. Somente aquele pedacinho do espectro ali, do meio, que é o arco-íris lá, que é a luz branca, é o que a gente consegue ouvir, perdão, consegue ver, certo? Toda essa outra parte do espectro a gente não consegue ver. Então você tem, para cima, altas frequências e para baixo, as frequências menores. Então você tem, descendo agora, você tem o infravermelho, que é uma frequência menor do que a luz visível. Você tem o radar e o micro-ondas, né, as micro-ondas, na verdade, quando a gente fala de ondas de rádio, está dentro do micro-ondas. As ondas de TV também são micro-ondas. Né, ou, em outras palavras, as ondas de TV são ondas de rádio. Certo? Aí eu tenho ondas curtas, né, e tenho ondas ali, no caso, de frequências extremamente baixas. Né? Todas essas aí são ondas eletromagnéticas, portanto, todas têm velocidade de 300 mil km por segundo. Certo? Vamos lá o espectro lá de novo. Algumas aplicações, né? Você tem as micro-ondas, né? Coloquei o celular ali nas micro-ondas. Então, as ondas de rádio, né? Ou seja, o celular funciona através de ondas de rádio. Assim como o Bluetooth, né? Aqui, por exemplo, no meu controle, também são ondas de rádio. Eu ia falar isso adiante também do Bluetooth.